Anteriormente nesse canal, eu ensinei a você como desenhar um corpo feminino, como desenhar um corpo masculino e como desenhar um corpo em diversas posições. Hoje é a vez de ensinar vocês como desenhar corpos mais gordos. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o JBill e hoje a gente vai aumentar o nosso leque de possibilidades quando a gente fala de desenhar corpo. Mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo que é muito importante. Você já conhece toda essa regra do YouTube. E compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, coloque aí num grupo da sala pra também aprender a desenhar junto com você. Posso contar com você, né? Agora sim, vamos desenhar. Vamos lá, galera. Então, esse vídeo é muito importante, tá? Ele é basicamente a continuação dos outros 3 vídeos que tem aqui no canal, que é como desenhar um corpo feminino, como desenhar um corpo masculino e como desenhar esses corpos em diversas posições, tá? Porque hoje eu vou mostrar pra vocês como usar essa fórmula aqui, que eu ensinei pra vocês no primeiro vídeo, pra fazer o personagem que a gente quiser, tá? Assim, tipo, a gente poder modificar ele o máximo possível pra gente não ficar preso a um padrão só, um tipo só de desenho, tá? Porque eu não quero parecer repetitivo, mas tem muita gente nova que entra aqui, encontra meu canal e ainda não ouviu eu falar isso, mas quando a gente desenha pessoas, seja corpo, seja rosto, seja o que for, a gente precisa estar muito, mas muito preparado pra desenhar diversidade, tá? E isso não só de etnia, de cor de pele, não só disso, mas também como formatos de corpos, de rosto, de barriga, de perna, de tudo, porque existe todo tipo de pessoa, tá? Então quando você não tem essa atenção, você não se preocupa em aprender a desenhar ilimitadamente pessoas de forma ilimitada, ou seja, aprender a desenhar etnias, aprender a desenhar colorir tons de peles diferentes, desenhar tamanhos de corpos diferentes. Se você não tiver essa atenção, basicamente você não está preparado para desenhar nenhum tipo de pessoa, porque você vai fazer 1 ou 2, 3 desenhos legal, mas vai ser sempre aquela coisa, sempre o mesmo tipo de corpo, sempre o mesmo tipo de tom de pele, e aí com isso você vai estar indiretamente compactuando com todo um sistema que a gente está querendo destruir, né, que é essa coisa do padrão, né, do branco, magro e não sei o que, e que só essa pessoa tem que estar em destaque, não sei o que, blá blá blá. Não, você precisa desenhar todos os tipos de pessoas, e isso não é uma questão de opinião, isso aqui é uma regra, tá, galera? Esse aqui é o esboço que vocês já conhecem. Se vocês não assistiram os outros vídeos, eu aconselho vocês a assistirem, porque daí eu ensino bem detalhadamente como que eu fiz, como que eu cheguei nesse ponto, como que isso aqui se tornou isso aqui. Não nesse desenho completo, mas eu quero dizer, tipo, num corpo de verdade, tá? E também o porquê que eu decidi ensinar dessa forma. Porque existem diversas formas de como desenhar um corpo, mas eu gosto muito dessa forma porque eu separei partes do corpo onde você consegue movimentar o seu personagem, o que vai ajudar para fazer posições, ações, enfim, todo esse tipo de coisa que eu já ensinei no outro vídeo, tá? E além de ele ser totalmente maleável, por exemplo, esse círculo aqui da cintura não está aqui à toa, isso aqui não está aqui à toa, eu poderia muito bem só desenhar uma coisa só e pronto, desenha isso aqui, agora bota os detalhes. Sim, poderia, mas todo esse formato de esboço, ele foi criado estrategicamente para você conseguir deixar ele o mais moldável possível, tá? Porque, por exemplo, se você quer desenhar uma pessoa mais alta, você vai primeiro ter que decidir se a sua pessoa é alta porque ela tem as pernas mais altas, ou porque ela é toda alta, ou porque ela tem essa parte do corpo maior, ou porque ela tem as pernas maiores. Com esse mesmo tipo de esboço, você pode, então tá, vou desenhar uma pessoa maior. Então você já vai fazer a cabeça mais aqui em cima, né? Você vai desenhar o rosto aqui, eu vou fazer de qualquer jeito só pra ensinar, né, o pescoço. Aí você vai alongar tudo, você vai alongar o pescoço, você vai, né, fazer aqui normal o tórax, você vai alongar o tórax. Você vai fazer a cintura aqui, você vai alongar a cintura, as pernas aqui. Então você vai alongar tudo a fim de deixar o seu personagem mais alto. É por isso que eu não gosto daquela técnica que ensinam em vários livros de desenho, de contar quantas cabeças, não sei o que. Eu não gosto muito dessa técnica porque padroniza demais, sabe? Padroniza muitas pessoas e o tamanho. Então, por exemplo, se você quer desenhar uma pessoa menor, você vai
desenhar a cabeça. Eu tô fazendo aqui mais baixo que isso pra gente tomar noção, mas não necessariamente tem que ser mais baixo, eu posso desenhar ele no meio. E aí você faz o rosto normal, o pescoço, tórax, tudo normal, né, como você preferir. E aí, enfim, chega aqui você faz uma perna mais curta, ó. Você pode fazer uma perna mais curta, desde que não fique muito desproporcional, né? Você vai fazer uma perna desse tamanho e o resto do corpo desse tamanho. Você também precisa ter, observar como que são os corpos das pessoas, tá? Porque isso vai garantir com que você não fuja muito a proporção, tá? Então, ó, fiz uma pessoa menor, diminuí as pernas dela, deixei essa parte aqui maior. Então, aí, isso aqui é extremamente modável, sabe? Os tamanhos das coisas. E a mesma coisa, pessoas gordas e pessoas magras. Aqui, no caso, a gente tem um exemplo de uma pessoa magra. E quando a gente vai fazer uma pessoa gorda, a gente vai usar o mesmo esboço, a gente só vai mudar o tamanho das coisas, tá? Por exemplo, tudo que, quando a gente fala de uma pessoa mais gorda, a gente vai alargar a pessoa. A gente vai alargar algumas partes da pessoa, tá? Tipo, por exemplo, não aumentar de tamanho, mas alargar. Vou até sinalizar aqui, ó, 2 flechas, uma pra cá. Porque isso a gente vai precisar entender que a gente vai precisar alargar. Então, o rosto a gente vai alargar ele, tá? A gente vai alargar mais o rosto. A gente vai alargar o pescoço, a gente vai alargar o tórax, porque a pessoa vai crescendo pros lados, né, no caso. Aí, a gente vai fazer um tórax maior, mais quadrado, tá? Isso aqui eu só tô mostrando pra vocês como isso aqui é maleável. Eu já vou fazer um passo a passo com vocês pra desenhar um corpo mais gordo, tá? Então isso vai fazer isso diminuir a cintura do nosso personagem. E aí, eu quero engordar ele. Então esse círculo, a gente vai aumentar ele. E consequentemente aumentar as outras coisas aqui, né? Também não vai só dar barriga pro seu personagem e deixar o resto sem desproporcional, né? Ó, aí eu aumentei essa parte aqui também. E aí o resto tudo continua igual, né? A gente só vai alargar mais. Por exemplo, a coxa a gente vai fazer mais fina, a gente vai fazer uma coxa mais larga, mais grossa. E aqui a gente já fez uma pessoa mais gorda, o esboço no caso, né? E aí isso é totalmente maleável. Por exemplo, você quer fazer uma pessoa mais gorda ainda, então você vai aumentar o ciclo, vai aumentar ainda mais o tórax. Isso, como eu falei, ó, você pode fazer o tamanho de corpo que você quiser usando essas técnicas que eu já ensinei aqui, tá? Então agora eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês pra gente desenhar uma pessoa gorda. Vou acrescentar alguns detalhes, algumas coisas, porque além disso, né, também tem, tipo, como que a barriga mais gorda ela cai, como as dobras da gordura, tudo isso tem esses detalhes, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Depois de ter dado esse breve resumo aí de como a gente pode malear o esboço que eu já ensinei pra você. Vou fazer a cabeça, como eu sempre começo. Como eu sempre falo, não precisa ser o círculo mais perfeito do mundo, mas, né, também não vai fazer um quadrado, né? E aí eu vou fazer o círculo, quer dizer, o risco, né? Vou vir ele até mais ou menos o tamanho do corpo da pessoa. Esse aqui é o risco que vai deixar a estrutura do seu personagem reto, tá? Então se você quisesse deixar ele virado um pouquinho pro lado, isso aí a gente já aprendeu lá no de posições. Aí eu faria ele mais torto, enfim. Esse é o risco só pra gente não se perder e saber bem o meio do nosso personagem, tá? Aí eu vou fazer a mandíbula. Como a gente tá desenhando uma pessoa mais gorda, o rosto também engorda, galera. Então a gente não vai fazer aquela mandíbula super marcada. Tudo que é muito osso no rosto, a gente não vai dar ênfase. A gente vai deixar o rosto mais redondo. Ó. Depois que eu fiz isso, vou fazer o pescoço também mais largo. Ó. Lembra daquele negócio que eu disse que as coisas alargam? Porque apesar de estar aqui, eu tô desenhando uma mulher, tá? Apesar de a gente estar desenhando uma mulher... tá, isso também serve pra homem, eu não falei, tá? Mas tem um pouquinho das diferenças do esboço pro corpo masculino, que se vocês já viram o vídeo, vocês já sabem. Mas é basicamente a mesma coisa, assim, o que você vai aumentar ou diminuir, tá? Então não tem grandes diferenças, tá? Eu sempre gosto de fazer essa linha aqui no pescoço, como eu já falo pra vocês, que dá a intenção da tridimensionalidade do desenho, né? E aí eu vou puxar o ombro da pessoa, o tórax, né? E aí, como vocês já sabem, eu faço a linha aqui do tórax, essa linha um pouco mais caída, tá? E aí você vai fazer ela mais larga, ó, lembrando sempre de alargar as coisas, justamente por ser uma pessoa mais gorda, tá? Ou
porte físico da pessoa também, tá, galera? Pessoas mais musculosas também tem mais largo, então são coisas que eu posso voltar a vir aqui falar com mais detalhes, tá? Posso ainda dar mais detalhes, a gente pode se aprofundar ainda mais nesse assunto, porque aqui é um vídeo pro YouTube que é de 10, 20 minutinhos, então eu não tenho como ensinar completamente tudo, tá? Então eu posso vir com outro vídeo, que vocês pedirem bastante nos comentários e botar mais detalhes ainda, e aprofundar ainda mais o tema, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou fechar o tórax, tá? E aí, o tórax de um corpo mais magro, a gente fechou ele mais afinalado, assim, ó, mais, pelo menos o feminino, mais em direção ao círculo aqui, né? E esse a gente vai fazer da mesma forma, só que não tanto, a gente vai deixar ele mais reto, ó. Porque como a pessoa engordou, a pessoa tá com o corpo mais alargado, né? Então, tem que se, aqui o tórax tem que seguir isso, tá? E eu vou fazer essa linha aqui, que também dá tridimensionalidade, né? Aí agora a gente chega bem no meio do corpo da pessoa, tá? E aí a gente tem esse círculo aqui, né? E aí é o círculo que a gente aumenta dependendo do tamanho da gordura da pessoa, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, assim. Tô chutando aqui um tamanho, tá, galera? Porque eu não tenho nada em mente, tô só seguindo aqui pra ensinar vocês. Pronto, fiz. Aí agora eu vou fazer o tórax da pessoa, tá? Agora eu vou fazer a cintura da pessoa, né? Aproximadamente do tamanho aqui do ombro aqui, tá? Que também não é lei, é super maleável isso, tá? Mas eu gosto de fazer. Ó, tudo igual o outro, normal. Fiz ele mais alargado, como vocês puderam ver. E aí, claro, o círculo ele toma conta, porque o círculo ele aumenta, tá? Ele não vai fazer o círculo aqui embaixo que não vai dar certo, tá? Então o círculo ele no meio, então ele só vai aumentar. Então ele vai cobrir um pouco do tórax, um pouco da cintura. Imagina, tenta mentalizar uma escala que aumenta e diminui assim mentalmente. Porque se você visualizar isso na sua mente, você vai conseguir passar isso pro papel, tá? Apesar de ser meio abstrato, mas ajuda, tá? Agora eu vou fazer o círculo aqui dos braços. Pode até fazer mais gordinho, maior, então, né? Assim, um círculo. Eu vou fazer os braços, né? Normal. O antebraço, né? Os pontos que eu faço pra ajudar depois também a não só montar o corpo, mas também depois pra articular e tudo mais, né? E agora eu vou puxar as pernas. Tudo igual ao outro, ó. O risco e articula. Risco. E aí eu vou fazer algo que simule a perna, né? Pronto, ó, fiz uma perna mais curta desse personagem, tá? Porque sim, pra fazer algo diferente, tá? Agora a gente vai começar a dar mais detalhes pro desenho depois que a gente chegou nessa situação, tá? Eu faço os peitos, tá? Aí os peitos você vai aumentar, obviamente, né? Não, também não é regra, né? Mas, enfim, eu vou fazer os peitos maiores aqui. Depois eu vou fazer a cintura, tá? Eu vou juntar aqui, ó. Vai primeiro junta, depois a gente vai fazer as marcas, as dobraduras de gordura, tudo isso, tá? Já vou ensinar vocês. Vou fechar as pernas aqui. Se eu tô indo muito rápido nessa parte, gente, é porque eu já ensinei naquele vídeo, tá? Então tem um vídeo onde eu ensino como se faz esses bolsos certinho, então se você tá meio perdido, é bom você assistir os outros vídeos primeiro, tá, galera? E aí, consequentemente, quando você vai ligando os pontos, tudo já vai alargar, né? Porque, ó, a perna também não vai ficar fina, né? Então você já larga tudo, ó. Os braços a gente também vai alargar eles. Tá, a gente já tem esse estágio aqui do nosso desenho, né? Visualmente a gente já consegue ver que é uma pessoa gorda, né? Que é uma pessoa maior, então... Só que a gente vai acrescentar alguns detalhes, tá? Como, por exemplo, dobras de gordura. Aqui na cintura, ó. A gente pode botar uma dobra de gordura aqui. Ó. O umbigo, né? A gente já vai fazer. Eu não costumo fazer, mas é pra ensinar vocês. E aqui, ó, né? Essa parte aqui, né? Onde acumula bastante gordura, né? A gente pode descer aqui, né? A barriga da pessoa, ó. Então, essa pessoa eu vou fazer ela com uma roupa mais de biquíni mesmo, pra gente poder ver bem
as diferenças aqui da gordura. Ó, eu tô fechando aqui a barriga da pessoa, ó. Vou fazer um biquíni aqui nela. Aqui nos braços, ó, também, ó. E pronto, a gente acabou de usar as técnicas que eu usei pra fazer o corpo mais gordo. Agora eu vou só finalizar aqui. Vai ficar bem marcado porque eu fiz com lápis mais forte pra vocês conseguirem enxergar tudo, tá? Mas vocês podem... mas façam um esboço fraquinho, tá? Que eu fiz mais forte mesmo, justamente pra vocês poderem visualizar bem, tá? Eu vou finalizar aqui o desenho, já volto. Então, galera, assim foi como eu usei aquele esboço que eu já tinha ensinado pra vocês, de uma forma onde eu consigo desenhar um corpo gordo, um corpo magro, corpo baixo, corpo alto. Você pode usar desse esboço que eu ensinei pra vocês, dessa técnica, pra fazer todo o tipo de corpo que vocês quiserem, tá? Aí a partir daqui você pode pirar, eu posso até fazer um outro vídeo sobre detalhes maiores, tipo, a gente pode acrescentar algumas marcas no corpo, por exemplo, eu tenho essas marcas aqui, sabe? A gente pode botar, deixar as pernas mais grossas, aí vai depender do tipo de pessoa que você tá desenhando, tá? Não tem como eu vir aqui e ensinar uma coisa só, né? Tem que ser super maleável, porque como eu falei, diversidade é importante. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido aqui comigo a como desenhar corpo do jeito que você quiser. Se caso não conseguiu de primeira, tente outras vezes, volta aqui no vídeo, faz passo a passo de novo, que eu tenho certeza que você vai conseguir, porque não tem erro, é uma receita de bolo, galera. E se ficou alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários, que com certeza eu vou responder, tá bom? Me sigam em todas as redes sociais, que é o mesmo nome aqui no canal, que é JV Art. Se caso ainda não se inscreveu e não deixou seu like, por favor, faça isso agora, dá um help aí pra mim. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue desenhando.